Boa tarde, Aline, tudo bem? O Michael me encaminhou aqui o seu e-mail, que você estava com algumas dúvidas. Eu fiz aqui algumas sugestões para o seu modelo, depois eu vou te mandar o modelo corrigido, com todas as sugestões que eu fiz. Mas antes disso, é importante também a gente entender como foram feitas cada uma dessas sugestões e também o motivo. E além do motivo, também eu vou apresentar algumas ferramentas básicas aqui do Flexim, que eu ainda não tinha apresentado para você nos vídeos anteriores que eu gravei, que serão bastante interessantes aí para você fazer essa parte do processo. Então eu vou só abrir aqui o seu e-mail só para a gente ir relembrando as dúvidas que a gente tinha. A primeira dúvida era que você falava que você colocou o operador para mover o item para a caixa, porém quando ele chegava na terceira operação e a caixa seguia pela esteira, ela não estava com os itens dentro. Então vamos ver como que está acontecendo aí essa operação que você descreveu aqui no nosso modelo. Quem controla isso é a parte do processador do controle de abastecimento, e aqui a gente vai resetar e ver em funcionamento. Chega a caixinha, né, que você fez aqui, muito bem, trocou o flow item, e ele traz aqui a esfera, que é um dos componentes. Ele segue, só que você disse, muito bem dito, que o objeto ele não continua na caixa. E aí o que a gente tem que responder aqui é por que o objeto não continua na caixa. Uma coisa que eu reparei aqui no modelo é que você está usando essa função do Move Object. Só para você entender, o Move Object ele serve para você pegar um objeto do 3D em determinado ponto e colocar esse objeto em um outro ponto. Então, na verdade, se você tivesse, por exemplo, um processor aqui e um processor aqui, quando você dá o Move Object e fala para ele sair do processor 1 e ir para o processor 2, ele tira o objeto do processor 1 e leva ele para o processor 2. Ou seja, ele faz a movimentação do seu objeto. Você dá o Move Object e ele sai daqui e vai até o processor 2. Então, isso é o Move Object. Mas, pelo que você me descreve no seu e-mail, o que você quer fazer é descarregar, ou seja, tirar o que está aqui na mão do seu operador e colocar o que está na mão do seu operador dentro daquela caixa. Quando você quer fazer isso, a gente usa as atividades de task sequence. Então, você vai usar a atividade de unload. Com a atividade de unload, você consegue tirar o que está na mão do seu operador e deixar o que está na mão do seu operador na caixinha, ou seja, na station. Então vamos ver como funciona essa atividade aqui, essa task sequence, que no caso seria o unload, né? Atividade de unload. Então depois que ele leva a peça para a station, eu vou pedir para ele dar um unload aqui na peça. Vou até dividir aqui. Dividir. Vou tirar o Move Object, porque a gente viu que o Move Object não se aplica nessa situação. Então eu vou tirar ele. E vou colocar aqui a atividade de unload. Depois do travel. Só para ficar mais explícito que a gente fez essa alteração. E aqui no unload, o que eu vou escrever? Eu vou aqui em properties, né? Nas propriedades. Vou mudar o nome dela e vou falar assim, que a unload vai ser... Vi que você está mudando dessa forma, eu vou mudar dessa forma também. Deixar o item na caixa. E aí, vamos ver como a gente preenche o unload. Quem que é o seu operador? Eu vi que você salvou o seu operador aqui com a label operador. Então, eu vou vir aqui e vou falar que meu operador é o token.operador.
quero liberar? Eu quero liberar o primeiro item que está na mão do meu operador. Então, token.operador.first. Essa parte aqui estava correta. Onde eu quero liberar? Você vai querer liberar na sua caixinha. Na caixinha que chegou na sua station. E aí, como que você sabe isso? A sua caixinha é quem chega aqui. Então, onde você salvou item, é a referência que você tem da sua caixinha. Porque o item que chega aqui, na verdade, é a caixa. Então, por isso que aqui no onload, você pode chamar ele de token.item. Repara que interessante aqui. Eu vou resetar, vou salvar. Antes de rodar o meu modelo, eu vou desabilitar a atividade aqui no controle station que está dando erro, para parar de dar aquele erro. Vou vir aqui e vou desabilitar e vou rodar o modelo. Olha que legal, se a gente pausar, agora se a gente dar um zoom aqui, a gente vai perceber que as caixinhas estão vindo com os produtos que elas precisam chegar. Não tem mais a questão, aqui essa daqui colocou mais uma. Tá certinho agora, tá vendo? Tem cada um deles coloca o seu respectivo item, para no fim aqui a caixa sair com a quantidade de itens que ela necessita, que são 3 itens. Então as caixas estão saindo com a quantidade correta de itens, que é 3 itens. Se a gente ver de novo aqui a caixa, estão todas as caixas com uma quantidade de 3 itens na saída da esteira, certo? Então tá correta essa parte aqui da quantidade de itens saindo. Então o que a gente fez de diferente foi usar aqui a atividade do Process Flow na parte de Task Sequence, que a gente chama de Unload. Eu vou até colorir de outra cor aqui a atividade. Vou vir nesse azinho, vou colorir aqui de vermelho, para a gente lembrar que essa foi uma das atividades novas que a gente aprendeu. E a Unload substituiu aqui, serviu aqui para corrigir a atividade que estava incorreta nessa parte aqui, que era a questão, na verdade, aplicada de forma incorreta. A gente poderia usar sim essa atividade de outro jeito, que era a atividade de Move Object, tudo bem? Então esse é o primeiro apontamento aqui para a gente fazer a primeira parte do modelo funcionar, tá bom? É mais fácil a gente fazer utilizando o Unload. Vou resetar o modelo, vou salvar o modelo. E a gente já vê que essa parte está funcionando do jeito que você descreveu, que é o jeito correto. Cada vez que ela passa aqui com os itens que estão sendo agrupados. Depois que ela passa por aqui, pelo que eu estou vendo, ela segue para a esteira, né, pelo Task Executor, pelo EGV. Ela segue e vai para as Stations. E aí a gente entra de novo no e-mail, que você disse que você queria fazer a montagem, o operador quer pegar as peças da caixa que chegam no ponto 1 e montar no ponto 2. Ou seja, as caixas que chegarem aqui e as caixas que chegarem aqui precisam de alguma forma estar sincronizadas para a gente conseguir fazer o controle das stations. Então o controle do abastecimento já está certo. E agora a gente vai fazer o controle das stations. Eu fiz aqui, quando eu estava olhando, lendo o modelo, entendendo como ele funciona, eu fiz de uma forma menos flexível essa parte. Então você vai perceber que a gente vai usar muito conta-gotas aqui. Eu vou fazer a modelagem de uma forma menos flexível, que vai funcionar aqui para Station, tanto para Station 1 quanto para Station 2, então os dois pontos que você colocou lá no desenho. Mas vou te apresentar umas novas atividades que podem te ajudar a deixar ele depois um pouco mais flexível também.
E se você quiser saber como fazer de um jeito mais flexível, a gente pode depois pensar juntas em como fazer. Mas a priori eu vou te mostrar essa solução, até mesmo para já facilitar para você dar andamento aí na sua modelagem. Eu vou apresentar essa solução um pouco menos flexível, tá certo? E aí o que está acontecendo aqui no modelo? Ele chega aqui, vamos lá deixar rodando, chega a esteira, a base, né, e chega as caixinhas com as peças que a gente construiu. O que a gente quer que aconteça? O operador ele sai aqui da Station 1 e caminhe e vai até a Station 2 para pegar uma pecinha aqui, as pecinhas, né, na Station 12 e colocar aqui e fazer a produção do produto na outra Station. Então é isso que a gente vai fazer. Só que tá dando erro, né? Porque se a gente for olhar aqui e habilitar, a gente vai perceber que o modelo vai dar um erro. Por quê? Porque a gente não está controlando da forma correta, não estamos definindo direitinho quais são as atividades do operador. E aí a lógica do operador fica um evento tentando entrar no lugar do outro e acaba que vai dar erro mesmo. Então o que a gente tem que fazer é arrumar um jeito de sincronizar, de organizar direitinho essas atividades. Eu pensei numa lógica aqui que eu vou mostrar pra você como eu fiz. Às vezes, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma lógica diferente, você também vai conseguir. Ó, o que eu fiz? Eu usei mais um wait for event. Desculpa, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Fechar esse erro aqui que deu porque eu errei. Eu usei mais um source aqui, dessa mesma forma, que é o event triggered source. Então eu usei mais um desse. Então eu vou pegar e vou arrastar mais um event triggered source. E aí o evento que ele vai ouvir é a chegada de itens aqui na Station 12. Chegada de item na Station 12. Quando chegar um item na Station 12, então aqui eu vou até escrever o que ele está ouvindo, né? Ele está ouvindo a chegada de itens na Station 2. Quando chega um item na Station 12, o que ele faz? Ele vai pedir para o operador viajar de onde ele está para a Station 12. Então ele vai pedir aqui, então chega o item na Station 12. E aí ele vai pedir para esse operador dar uma atividade de travel to object. Então, ir até a Station 2. Quem vai viajar, eu vou vir com conta-gotas, vou pedir para o operador 1. Para onde que ele vai viajar? Ele vai para a Station 12. Depois, a gente precisa pedir para o operador pegar o que está na Station 12 ou seja, dar uma atividade de load. Então o operador precisa pegar o que tiver dentro da Station 12. Só que ele não pode pegar a caixa inteira. Ele tem que pegar só o que está dentro da caixinha, só o primeiro item que está dentro da caixinha. Aqui no Event Triggered Source eu consigo anotar a referência do item que chega na minha Station. Então eu consigo pedir para ele dar um assign e eu vou chamar o item que chega na minha Station, que no caso é a caixa, eu vou chamar a label de caixa. Então toda vez que eu quiser me referenciar a label caixa, a caixinha que está aqui, é só eu usar token.caixa. E aí ir até a Station 12.
E aí depois eu consigo dar uma atividade de load, que é pegar um componente na caixa. Então aqui, se a gente vier, quem vai executar a tarefa? O operador 1. Quem que ele vai pegar? Ele vai pegar o que está dentro da caixa, token.caixa, mas ele vai pegar só o primeiro item, só o primeiro componente. E aí ele vai pegar onde? Qual que é a station que ele pega? Ele pega na station token.caixa, que é onde ele está guardando o item. Vamos ver como está funcionando agora o modelo. Ainda está dando erro, porque eu não desconectei aqui esses itens. Vou desconectar só para parar de dar o erro. Olha que legal. Ele foi pegar e ele tá com o item na mão. Se eu tirar aqui o operador do local, ó, que ele tá, você repara que ele tá com o itemzinho na mão. Ele tá segurando o item, certo? Então ele fez a atividade que ele precisava fazer, que é pegar um componente. Só que não é somente ele pegar o componente, a nossa lógica. Ele tem que pegar o componente na mão. E além dele pegar o componente na mão, para ele dar prosseguimento no processo, ele precisa também esperar chegar um item aqui na Station 1. A chegada de item na Station 1, a gente vê aqui no Arrival, né, da Station 1. Então ele já chega. E aí eu vou usar uma função, que ela é a função decide. Então, a função decide, ela me permite tomar uma decisão aqui, que é uma decisão que eu vou precisar tomar, que é quando for a estação 1, porque aqui o meu Emmet Trigger Source, ele considera 8 estações diferentes. Mas eu quero fazer uma sequência de atividades somente quando for a estação 1, porque é só a estação 1 aqui no nosso caso que vai precisar de itens na minha caixinha. Então no decide eu vou vir aqui e vou falar assim: definir se igual a station 1. E aí eu me pergunto, como que eu vou definir quando é? Eu tenho gravado aqui a minha label estação. Então eu vou vir aqui, vou usar a pick list conditional decide, vou falar aqui para o meu modelo token.estação. Quando token.estação, o nome da estação, ou seja, o name, station 1, station 2, station 3, foi igual station 1, ele vai ser verdadeiro, senão ele vai para a saída 2. Então, se for verdadeiro, ou seja, se tiver chegado um item aqui na estação 1, ele vai seguir para cá, senão ele vai seguir para outra, tá bom? Vou fazer para ele seguir quando é verdadeiro. Quando for verdadeiro, eu vou usar uma atividade que vai fazer a sincronização da chegada de itens na Station 12 e a sincronização da chegada de itens na Station 1. Então, tem uma atividade que faz esse tipo de sincronização, que é a atividade Synchronize. Então, eu vou vir aqui, deixa eu procurar onde ela está, na Coordination aqui, e vou usar a atividade Synchronize. A Synchronize, ela funciona da seguinte maneira: vão ter tokens chegando de diferentes caminhos. Aí ela vai esperar todos esses tokens chegarem para que ela consiga liberar esses tokens para uma outra atividade. E é isso mesmo que a gente quer que aconteça no meu processo.
eu preciso que tanto chegue a minha base da geladeira aqui na estação 1 e eu preciso também que chegue os meus componentes aqui na minha estação 12. Só assim eu vou conseguir deixar o meu processo fluir. E é isso que eu vou fazer no meu Process Flow, porque no meu Process Flow eu tenho uma atividade que está observando, que está ouvindo a chegada de objetos aqui na Station 12, e eu também tenho uma atividade que está ouvindo aqui a chegada de itens na minha Station 1 aqui. Então eu vou sincronizar as duas atividades. Vou chamar aqui de sincronizar as chegadas. E aí a gente vem aqui, essa aqui vai ser a primeira, essa aqui vai ser a segunda. Então, ó, vocês vão reparar que tem a primeira e a segunda, porque é muito importante a gente ter esses valores certinhos. O token que tá na parte 1 aqui, que é na primeira chegada, que é a Station 12, a única coisa que a gente precisa fazer é liberar o item que tá aqui, ou seja, a gente faz a mesma coisa, libera o item na Station. Então, eu vou vir aqui, controle aqui, vamos liberar o item. Qual item que a gente libera? É o item aqui que a gente fez, ó, é o token.caixa.first. Esse que é o item que a gente vai ter que liberar. Na verdade, não. Na verdade, a gente pode liberar a caixa inteira. A gente vai liberar o token.caixa. E aí, a nossa ação vai ser a resume item. E por fim, eu posso dar um sync aqui, porque eu não vou precisar mais desse token que faz o controle da Station 2, porque o item já vai ter ido embora. Aí eu conecto aqui bonitinho. Mas, pro meu segundo caso, que no caso é o item que está controlando a Station 1, eu preciso que ele faça mais algumas atividades, que é a atividade de levar para a Station, que a gente já usava antes, o delay de tempo de processamento e o destroy object. E depois liberar o item na Station. Então eu preciso realizar todas essas atividades aqui. Então eu até vou desconectar dela. E vou pedir para, assim que fizer a sincronização, o token faça essas atividades. Tudo bem? E aí ele vai fazer aquelas mesmas atividades que ele fazia anteriormente. Isso tudo somente se for o caso da Station 1. Então, a gente está trabalhando somente com a Station 1 por hora. Certo? E aí, até mesmo, eu vou voltar aqui os valores anteriores, né, no caso, que eu vi que tinha mudado a questão do estoque, todas essas coisas. Para os outros, eu vou mudar para o valor anterior. Pro valor que estava, até mesmo para o modelo conseguir funcionar aqui direitinho. E aí, depois com essas ferramentas que eu apresentei para você, aí até para você tentar fazer dessa mesma forma que eu fiz, você for tentar fazer para algumas outras estações. E eu também, se você quiser, a gente pode tentar pensar em um outro jeito para fazer também. Mas eu vou voltar, porque senão o modelo não vai funcionar. Aqui, tô voltando. Então
aqui o que a gente descreveu, do jeito que a gente escreveu, é pro modelo, para ele pegar certinho aqui pro operador. Assim que chegar os componentes na Station 2, ele vai lá buscar os componentes na Station 2. Assim que ele tiver com os componentes na Station, assim que chegar a base também da geladeira aqui na estação 1, ele vai conectar, ele vai sincronizar as duas atividades e aí ele vai levar o componente que ele pegou aqui para a estação 1. Vai ter o tempo de processamento dele, depois o objeto ele é apagado, né? O componente ele é integrado, faz o assembly, e aí a base da geladeira ela é liberada para continuar. Vamos ver como que tá, se vai dar algum erro, se já tá funcionando da forma correta essa primeira parte. Olha, o modelo ainda não está funcionando 100%. Por quê? Porque a gente não... Porque ele travou. Não chega mais itens aqui. Ele tá travado, porque a geladeira travou na parte 2. Porque a gente ainda... Tudo que a gente fez foi definir o fluxo apenas para a Station 1. A gente ainda não colocou o que acontece com as demais Stations. E é muito importante a gente pensar nas outras. As demais stations, como eu tinha dito antes, eu fiz uma forma um pouco menos genérica. Então, as demais stations vão continuar com o mesmo funcionamento. Então, a única coisa que eu fiz aqui no modelo foi arrumar aquelas duas estações que você pediu, que se chamou de 1 e 2. Então, as demais vão continuar com o mesmo funcionamento. Então, elas continuam com o mesmo fluxo de anteriormente. A conditional decide que a gente colocou aqui, ela fala que para as esteiras para as estações que não chamam Station 1, elas vão seguir o fluxo de número 2. Então eu consigo aqui criar o meu fluxo de número 2 aqui, ó. Que é o meu fluxo de número 2. Então o número 2 segue para cá, depois para travel e segue ali a atividade que ela sempre deveria seguir. Vamos rodar e ver o que acontece com o modelo. Olha que bacana. O operador ele vai lá, pega a caixinha, pega o componente, vamos um pouquinho mais devagar. Ele tá lá, ele foi buscar. Vai ter que esperar chegar a geladeira ainda. Chegou a geladeira, ele vai lá, busca e vai seguindo. Certo? E aí a última coisa que você comentou com a gente, para o modelo ficar certinho, foi a questão de também a caixinha, quando ela chegar na última operação aqui, né? Você quer que ela saia aqui pelo Task Executor, né? Pelo caminho que ela veio. Então eu vou criar aqui uma esteira de saída. Uma esteira que eu vou chamar de esteira de saída. Vou só mudar a orientação da esteira aqui. Vai ser a minha esteira de saída. Com o sync aqui. Vou conectar essa esteira aqui de saída que eu tenho com a grande aqui. Para funcionar, o meu caminho tem que estar conectado, o meu caminho do meu Task Executor tem que estar conectado com as duas saídas aqui. Então, com a esteira ele tem que estar conectado com o Ext Transfer, com essa esteira então é o Ext Transfer que eu preciso conectar. E com essa esteira, como ele está entrando, eu preciso conectar com o Entry Transfer, certo? E aí eu preciso, além de conectar o caminho, eu preciso também conectar o meu Task Executor usando a conexão do tipo S.
Então eu conectei meus Task Executor e eu vou com o meu Ext Transfer e vou falar que quando eu tiver que fazer uma atividade de output, eu quero que ele utilize aqui o que a gente chama de... A gente fala para ele utilizar o transporte. Então eu vou aqui e vou pedir para ele use transport. Então ele vai usar o Task Executor para levar as caixinhas embora. Beleza, aí agora ele está funcionando do jeito que você solicitou que ele funcionasse. A única coisa que está errada aqui, agora que eu percebi, é que essa esteira aqui está conectada de uma forma errada. Vamos corrigir esse ponto também, que para ela funcionar, a saída dela precisa ser prioritariamente essa aqui. Vamos ver se agora ele fez, tá vendo? Percebe que ele fica com esse Ext Transfer aqui, aí ele consegue passar de uma correia para outra. Ó. Ainda não fez direitinho aqui. Vou organizar a esteira. Só um minuto. Pronto. Deixa eu ver se ele fez aqui certinho. Aqui isso. Agora ele funcionou. Ó. Ele construiu o Ext Transfer dela. Importante ter esse objeto criado. Tô acreditando que tá com algum erro aqui essa esteira. Deixa eu corrigir ela de um jeito melhor aqui, então. Deixa eu conectar elas direitinho. Pronto. Agora essa esteira aqui tá conectada, só não pode ter essa conexão aqui existente entre as duas. De resto é isso mesmo. O ideal é fazer esse desenho aqui, ou você usar até mesmo o Join Conveyors. Vamos usar o Join Conveyors, que eu acho até melhor. Eu acho que fica melhor. Já que a gente está aprendendo aqui, é melhor usar o Join Conveyor. Deixa eu diminuir o tamanho da esteira. Deixa ela viradinha aqui. Que aí evita possíveis riscos. Então é só você conectar uma esteira com a outra, ele faz o Join Conveyor. E aí fica conectado certinho. Aqui eu deixei desse jeito, mas vocês podem fazer de um jeito que fique mais reto aqui pra vocês. Apagar o Join Conveyor e fazer um jeito que fique mais retinho aqui, mais bonito. Dá pra vocês fazerem assim, ó. Pronto. Agora ficou curva, ficou melhor. Pronto. E aí a gente reseta e roda o modelo. Pronto, agora ele tá seguindo aqui o fluxo. Só que aí aqui ele tá com o sentido errado. É importante também a gente sempre verificar o sentido quando a gente faz o Join Conveyor. Tá vendo aqui que ele mostra o sentido? A gente precisa mudar aqui o sentido para o modelo funcionar certo. Então eu mudei, agora ele tá no sentido certo. Vamos ver se essa aqui também tá. Tá no sentido certo, agora não precisa funcionar. É sempre importante fazer essas verificações, se as conexões das correias estão certinhas, se a saída está sendo o que você quer. E aí a caixinha está saindo. Aqui provavelmente está tendo algum erro de conexão do conveyor.
do jeito que ele foi construído. Vou até tirar esse conveyor aqui, deixar essa curva aqui e deixar só o que tá. Agora ele tá indo. Então é muito importante a gente sempre, quando a gente tá construindo a esteira, a gente sempre olhar se tá fazendo as conexões corretas. Você percebeu que teve uma hora que a minha esteira não fez o caminho certo porque estava faltando as conexões. Então é muito importante existir esse objeto que é o Conveyor Transfer. E aqui também, ó. E aí, se existir em algum outro lugar a saída, que é o Exit Transfer, ou seja, se na sua correia você tiver mais de uma saída, aí você precisa tomar a decisão de qual que é a sua saída prioritária. Aí a gente usa um objeto que se chama Decision Point. Eu não queria usar o Decision Point agora, porque é um conceito novo que eu ainda não passei para você agora nessas esteiras, por isso que eu fui fazendo as conexões para ter só uma possível saída, que é o que está acontecendo aqui. Agora a caixinha segue, ela só tem uma única saída. Então o modelo ele vai ser mais fluido e por isso que ele vai conseguir funcionar. Tá bom? Mas aí você percebe agora todo mundo trabalhando, o Task Executor passando por aqui. Aqui tem um acúmulo, depois tem que pensar como corrigir esse possível acúmulo, onde está esse erro, o que está acontecendo, o que pode ser o gargalo aqui da operação. Que provavelmente é chegada de demanda, ó, se vocês perceberem, não chegou uma demanda aqui, então por isso que esse operador está travado e está travando toda a linha. Esse tipo de análise a gente pode fazer e ir melhorando aí o modelo. Chegou a demanda, a linha funcionou. E aí, Aline, eu ia até te falar que se você achar que o modelo ele ainda está um pouco... Eu fiz ele de uma forma não tão flexível assim, então eu fiz ele funcionando para as estações que você me pediu. Conversei com o Marco, ele falou também para conversar com você. Se você achar que precisa fazer de uma forma mais genérica, a gente pode pensar em alguma outra solução, tanto que eu te falei durante o desenvolver do trabalho aqui de hoje. E aí, se você quiser de um jeito mais genérico, a gente pode pensar aqui em como fazer essas estações de um jeito mais genérico, tá bom?